Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Vou mandar um forte abraço aqui para o Cláudio Valério. Ele escreveu: assiste os vídeos diariamente e tenho aprendido muito. Forte abraço, irmão. Gratidão pelo seu comentário. Temos aqui o Misael também escreveu: bom dia, irmão Vanderlei. Eu quase não comento nada aqui, mas sempre deixo um like. Obrigado pela dedicação, né? Bom, eu que agradeço aí pelo like. O like, quando nós colocamos um like, um joinha aí no vídeo do YouTube, o YouTube entende que é relevante e compartilha para mais gente. Então, se você quer que essa mensagem chegue a mais pessoas, dá um joinha aí, tá bom? Se você comentar como o Misael aqui também, o YouTube espalha para mais gente porque acredita que o conteúdo é relevante por causa dessa interação entre o canal e vocês, tá bom? Então, é uma forma de compartilhar o evangelho. Então, forte abraço, Misael, por ter compartilhado a mensagem e por todos os dias aqui deixar um joinha, né? Como você comentou aqui, que acompanha todo dia. E também o canal Meu Propósito aqui também escreveu aqui: muito obrigado pelo apoio, meu amigo, até amanhã. A mensagem do Adriano aqui, teve outras pessoas que respondeu falando que gosta demais do canal dele aqui também, tá bom? E a mensagem que eu deixei do Adriano aqui, né, tinha tudo a ver com a mensagem que eu compartilhei ontem. Então, eu que agradeço também você, Adriano, tá bom? Forte abraço para você também. Vamos lá para o estudo de hoje, né? Vou compartilhar com vocês aqui João capítulo 16, a partir do versículo 1. Bom, desde o capítulo 13, né, os temas vai indo, voltando, então todos esses temas, Jesus Cristo fala sobre o Espírito Santo, fala sobre o Consolador, volta, então por isso eu vou ler alguns versículos aqui, mas eu vou pular para outros, tá bom? Para pegar o mesmo tema. Então o versículo 1 diz assim, ó: tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis. Bom, dito essa parte que o Senhor fala, tenho-vos dito essas coisas, é o quê? Para preparar. Essa palavra está sendo muito usada nesses capítulos aqui, porque Jesus Cristo está advertindo os seus apóstolos acerca do que iria acontecer, sobre a perseguição que viria sobre eles, para que eles pudessem estar firmes no Senhor. Então, esse é o motivo aqui, né, desse não se escandalize, né, para que eles não se desviem do caminho. O Senhor já estava notando, falando antes aqui. E o Senhor está falando o quê? De perseguição, né? Haveria perseguição entre eles aqui, né? O povo seria perseguido. Versículo 2, olha só como Cristo ele fala claramente sobre essa perseguição que haveria. Expulsar-vos-ão das sinagogas, e vem mesma hora em que qualquer que vos matar suporá fazer um serviço a Deus. Olha só a gravidade como se tornaria, né, naquela época. Todo aquele que matasse um cristão acreditaria que estava fazendo um favor a Deus, como se fosse um sacrifício, uma oferta ao Senhor, né? Qual incredulidade. A gente vê, né, essa profecia sendo cumprida aqui em Atos, né, capítulo 7, quando eles vão apredejar Estevão, homem de Deus escolhido ali, e eles jogam as suas capas ao pé de Paulo, né, e Paulo fica guardando as capas ali enquanto eles estão apredejando, né, a Estevão até a morte ali, e eles acreditavam que estava fazendo um serviço a Deus, né, matando um cristão. O próprio apóstolo Paulo também, ele tinha cartas que onde ele fosse, ele iria prender os cristãos e era a convicção dele, de que ele estava fazendo bem. Da onde surgiu isso, né? De que perseguir e matar um cristão seria um sacrifício ao Senhor, uma oferta ao Senhor, tá bom? Nós temos algo parecido, porque se nós pensarmos com a cabeça dos judeus, eles acreditavam que acreditar em Jesus Cristo era uma heresia, era uma falsidade que iria fazer mal à nação. Então, eles, ao matar os cristãos, para eles estavam fazendo um bem para a nação, tá bom? A gente vê o fundamento disso, né, compartilhado lá em Números, capítulo 25, versículo 13, que é quando Finéias, né, o povo de Israel, né, antes de falar de Finéias aqui, ele havia se corrompido na época de Moisés. Eles se misturaram com as mulheres e começaram a quebrar a lei da castidade e cultuar os deuses que elas trouxeram como cultura ali. E aí o Senhor enviou uma praga sobre Israel, né? E para tirar essa praga tinha que tirar esse pecado do meio do povo. Então Finéias, que era um israelita ali, ele foi lá ele era da tribo de Arão, né? Ele foi lá e pegou uma lança e varou, né,
o israelita que estava deitado com uma mulher ali fazendo coisas erradas. E aí o Senhor elogia, né, a postura de Finéias, né, e diz que se Finéias não tivesse feito aquilo, veria um castigo maior sobre Israel ali, né? Então, ou seja, Finéias ele matou um ímpio, uma pessoa que não estava guardando os mandamentos de Deus e foi elogiado por Deus. E aí então eles pegam essa escritura, né, conforme o entendimento ali dos judeus na Mishnah, pegando esse versículo e transformando nisso como se fosse um favor, perseguir os cristãos, matar os cristãos, tá bom? Então eles pegavam isso como base. Mas Jesus Cristo, olha o que Jesus Cristo fala sobre essa interpretação, né? Versículo 3 de João capítulo 16. Essas coisas vos farão, enquanto não conheceram o Pai nem a mim. Então, observe que essas coisas eles fazem porque eles não conhecem nem ao Pai, nem a Jesus Cristo. Então, eles não entendem as Escrituras, eles interpretam errado, né? Na verdade, aqui as Escrituras, e aí então eles dão esse tipo de argumento aqui. O versículo 4 ainda, Jesus Cristo continua dizendo: mas tenho-vos dito isso, a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vos tinha dito, mas eu não vos disse isso desde o princípio, portanto estava convosco. Então Jesus Cristo fala, olha, eu não adverti vocês desde o começo, mas agora eu estou dizendo, vai haver perseguição, né? Interessante, né, que hoje em dia as pessoas se batizam pensando na prosperidade, no que vai ganhar, na recompensa, e Cristo aqui ele está falando que viria era perseguição, né, sobre eles aqui. O versículo 5 e 6 ele diz ainda, agora vou para aquele que me enviou. E nenhum de vós me perguntais para onde vais, né? Porque todos já sabiam, Cristo estava falando abertamente ali, que ele iria ser crucificado, que ele iria morrer, tá bom? Antes, porque vos tenho dito essas coisas, o vosso coração se encheu de tristeza. Porém, digo-vos a verdade. Então, embora aquilo pudesse encher o coração dos apóstolos de tristeza, era a verdade, que Jesus Cristo ia, né, ser crucificado, que ele iria perecer naquele momento ali. Jesus Cristo ainda continua dizendo, versículo 12, ainda tenho muitas coisas que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora, né? A gente vai ver depois da ressurreição de Cristo, Cristo ensinando muitas coisas ainda aos seus apóstolos, porque nessa ocasião aqui, próximo, né, da separação deles, porque ele seria preso, né, nessa mesma noite aqui, né, por Judas iria entregar para os romanos, os fariseus, né, os líderes religiosos, então haveria essa separação. Tinha pouco tempo e Cristo tinha que ensinar algumas coisas, mas eles não estavam preparados para receber isso, tá bom? Então ele pega e não conta nessa ocasião aqui, por conta que eles não estavam preparados. Versículo 18 e 19 continua dizendo assim, e diziam, pois, que quer dizer isso um pouco e não saberemos o que diz, né? Bom, aqui os apóstolos estavam discutindo, né, sobre a frase que Jesus Cristo havia falado, né, que até um pouco eles veriam ele, depois não veriam mais e depois veria de novo, e eles estavam se questionando sobre isso. E Jesus Cristo, conhecendo o coração deles, ele antecipa essa pergunta que eles estavam fazendo entre si, mas aí Jesus Cristo responde para eles. Tá aqui no versículo 19, ó. Percebeu, pois, Jesus que lhe queriam interrogar, e disse-lhe, indagais entre vós acerca disto que eu vos disse, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis. Na verdade vos digo, que vós chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis triste, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Então, falando sobre o momento da morte de Cristo, ele fala que o mundo se alegraria. As pessoas que estavam querendo destruir a doutrina de Cristo, eles se alegrariam. Eles pensaram, inclusive, né, que com a morte de Cristo morreria, né, os seguidores de Cristo se dispersariam e não haveria mais, né, essa igreja que Cristo havia formado. Porém,
foi o contrário. Cristo ele continuou guiando a igreja por revelação e a igreja dele se expandiu também entre os gentios, tá bom? Mas no momento da morte de Cristo, seria esses aqui que se alegraram, né? E os apóstolos não, os apóstolos sentiram tristeza. Mas conforme profetizado por Jesus Cristo, né? A tristeza deles se converteriam em alegria. E aqui Jesus Cristo ele faz uma analogia linda, né? Dizendo aqui, ó. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra mais da aflição, porque a alegria de haver nascido um homem no mundo, né? Então, ele dá a analogia de uma mãe que, na hora do parto, né, sente grandes dores, grande aflição, chegou a hora da tristeza, da angústia ali, né? Mas depois que o nenenzinho nasce, que é colocado nos braços, ela já nem lembra mais dessa aflição. E assim seria com os apóstolos, eles chorariam, né, se lamentariam porque Jesus Cristo haveria morrido. Mas a tristeza deles se converteria em alegria, conforme profetizado aqui por Jesus Cristo, né? Ou seja, vai haver dor, né? Aqui é uma simbologia para nós também. Vai haver dor e tristeza, né? Sofrimento. Mas isso vai se converter em alegria. Ou seja, toda ferida, né? Ela vai se tornar uma cicatriz, né? Ela não vai ficar ferida para sempre, né? Uma boa analogia aqui seria a borboleta, né? A borboleta, para sair do casulo, ela tem que fazer um grande esforço, né? E esse grande esforço que ela faz, aliás, é o que faz as asas dela se desenvolver e ficar forte, né? Conta-se, né, que uma borboleta, né, ela estava tentando sair do casulo e uma criancinha foi lá, né, e rasgou o casulo porque ela tava muito dificultoso para a borboleta. Mas ao ele rasgar o casulo, a borboleta ela não desenvolveu a asa dela, então ela tinha que andar como outros insetos, né, se rastejar ali pelo chão, andar pelo chão, porque ela não podia voar, porque a asa dela não se desenvolveu. Então a força que ela faz para romper o casulo, para rasgar o casulo, é justamente a força necessária para que as asas dela se transformem, né, fiquem grandes, e aí sim a borboleta pode voar. Então, todo sofrimento que passamos, dor, né, também é para o nosso benefício, para que nós possamos nos desenvolver, né? Esse processo da borboleta é chamado de metamorfose, né? É uma transformação que é a da largata e se transformando em borboleta. No grego, interessante, essa palavra metamorfose significa transfiguração. É uma transformação no corpo. Inclusive, é a transformação chamada para que a pessoa pudesse aguentar ver a glória de Deus. Então, tinha que haver uma transformação no corpo. Essa transformação, que é chamada transfiguração, é temporária, né? No momento ali de ter Deus ali falando contigo. Porém, na ressurreição, não. A ressurreição é permanente. O seu corpo pode estar transformado em um grau de glória que você vai poder habitar com Deus e Jesus Cristo, tá bom? Então, tem aqui o paralelo, né, da metamorfose, a transfiguração aqui, né? O que nós podemos aprender, né, que apesar da dor, apesar da tristeza, não desista, não desista, porque vai valer a pena. Todo o esforço que fazemos nessa terra vai valer a pena, ou seja, não abra mão desse processo de estar nessa terra aqui e passar por essas dificuldades, porque depois vai vir uma imensa alegria, tal como ele falou aqui da criança, né? A mãe grávida, quando vai dar à luz, sente tristeza, sente dor, mas quando vem a criança, né? Ela está cheia de alegria. Outra coisa também, né? Uma mãe, às vezes, tem complicação na gestação desde o começo, são 9 meses, né? Para nascer uma criança ali, e é muito tempo se a pessoa está passando por dificuldade 9 meses, né? Tem vezes que castiga bastante do corpo da mulher ali, né? Uma gestação. Mas por mais que fique 9 meses, veja quantos anos essa criança vai viver, né? Sei lá, 100 anos, né? Ou 80 anos. Então, 9 meses se torna tão pequeno dentro da perspectiva de vida desse pequeno ser, tá bom? Daria para nós fazer uma comparação com a eternidade.
mesmo que nós nascêssemos nessa terra, já com dor, e vivêssemos toda a nossa vida aqui, ainda com dor, e no final nós ganhássemos a eternidade, né? Ganhássemos ali poder viver com Deus e Jesus Cristo, tudo isso desapareceria, seria como nada, né? Mesmo que você viveu 80, 100 anos cheio de dor, né? Isso não é nada. É difícil, né, da gente enxergar assim, mas isso não é nada comparado à eternidade. A eternidade eu gosto de comparar assim. Imagine um bilhão de anos, né? Se você tirar um único dia de 1 bilhão de anos, ele já não é mais 1 bilhão de anos, né? Eu não sei nem falar o número quanto fica, mas não é mais 1 bilhão, porque tirou um dia, tá bom? E se você pegar a eternidade e você tirar 1 bilhão de anos dentro de uma eternidade, ela continua sendo a eternidade, né? Na verdade, nós estamos um período aqui na Terra que faz parte já de uma eternidade. Você sempre existiu, né? Interessante isso. Então aqui faz parte de uma eternidade. Então o que nós passamos aqui vai determinar como nós ficaremos no restante da eternidade, tá bom? Com quem nós viveremos, o grau de glória e assim por diante. Então é muito importante essas coisas. Bom, isso, lendo esse versículo, né, falando sobre a mulher aqui, eu lembrei desse versículo aqui também do mesmo capítulo, mas que a gente vai estudar sobre isso amanhã, né? O versículo 33 diz assim, ó: Tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, né? Então vale todo o esforço, né? Talvez amanhã a gente possa trazer esse estudo aqui, como Jesus venceu o mundo e como nós podemos vencer o mundo, né? Então é interessante isso aqui. Ou seja, não devemos ficar olhando para trás. Vamos lá. O versículo 22 diz assim: Assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vos lá tirará, né? Que lindo, né? Por mais que soframos, isso é uma perspectiva da eternidade também, vai ser assim. Versículo 23 e 24, para finalizar aqui, ó. E naquele dia, nada me perguntareis, né? Porque Jesus Cristo já estava ensinando abertamente aqui, né? Os apóstolos, eles vão até falar sobre isso. Na verdade vos digo que tudo quando perdides ao Pai, em meu nome eu vos-lo há de dar. E até agora nada pedires em meu nome. Pedi e recebereis, para que vossa alegria seja completa. Eu queria compartilhar com vocês aqui que essa parte aqui, Jesus Cristo ele está dizendo sobre a oração. A oração ela é diretamente ao Pai Celestial. Não existe terceirização, né? Por exemplo, a salvação ela vem mediante a expiação de Jesus Cristo. Ele é o nosso mediador, tá bom? Ele media porque ele pagou pelos nossos pecados. Mas a oração não. A oração é diretamente ao Pai Celestial. Não existe intercessão ou mediação entre nós e o Pai Celestial. É lindo isso. Nós nos comunicamos diretamente com o nosso Pai Celestial. E aqui Jesus Cristo ele dá uma outra instrução, né, aos apóstolos, quando ele diz assim, ó: Até agora nada pedis em meu nome. Pedi e recebereis. Ou seja, a oração antes, ela era feita somente a oração, né? Como nós podemos ver a oração do Pai Nosso. Ele vai falando a oração ali, mas Jesus Cristo, ele não termina em nome de Jesus Cristo, amém. Ele não termina com essa frase, porque ele é o próprio Cristo e ele está falando com o Pai Celestial. E aqui, a partir desse momento, ele fala para os apóstolos que eles deveriam orar assim, né? Diretamente a Deus. A oração ela não tem intercessão ou mediador, ela vai diretamente a Deus. Mas aqui ele fala para finalizar em nome dele, que nós devemos pedir, agradecer a Deus em nome de Jesus Cristo, tal como fazemos, tá bom? Então é isso, né? Eu achei linda essa parte aqui para compartilhar com vocês também. Bom, vou finalizar aqui com Romanos 8, versículo 18, o apóstolo Paulo dizendo, né, falando sobre a eternidade e as dores que nós passamos nessa vida, aflições, desafios que temos que vencer. O apóstolo Paulo fala assim, ó: Porque para mim tenho por certo que a aflição neste tempo presente não são para comparar com a glória que nos há de ser
revelada. Olha só, né? As aflições que temos nesse tempo presente não tem como nós compararmos com as glórias eternas que teremos, né? Então, não tem como comparar. O próprio apóstolo Paulo, ele está citando aqui isso, tá bom? Então, gratidão a vocês por estarem aqui mais um dia estudando as Escrituras comigo, tá bom? Meu coração se enche de alegria em estar aqui e compartilhar essa mensagem com vocês. E gratidão pelas mensagens que vocês mandam também. Eu deixo essa mensagem com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.